O capítulo desse mês está chegando, ou melhor, os capítulos, porque esse mês nós iremos receber duplo, do 70 e o 71 direto pra gente. E como sempre, estamos aqui com a nossa previsão antes que lancem os spoilers sobre a 8ª rodada de Beowulf vs Tesla, sobre o que nós queremos que aconteça ou simplesmente esperamos com nossas teorias. Provavelmente a coisa mais óbvia que nós sabemos que vai acontecer, ou todo mundo está esperando, é o flashback que conta sobre o passado de Nikola Tesla, já que o do Beowulf aconteceu muito antes mesmo de sequer iniciar a rodada. E eu espero que não seja uma história clássica sobre o passado de cientista, uau, que ele era super gênio, inventou a Tesla, tudo mais, etc, etc. Porque isso, todos nós já conhecemos de aulas de história ou simplesmente por causa que alguns pesquisaram por mera curiosidade. Porque se for esse tipo de coisa, vai acabar sendo uma história meio ruim e vaga demais para um personagem de Schumacher no Valkyrie. Além de que já mencionaram quase todas as invenções mais importantes que ele já fez na sua vida enquanto foi apresentado pela Brunhilde na hora de ser selecionado. Então meio que o autor não tem muita escolha, além de deixar algo único para o Shumatsu, e não uma coisa padrão que todo mundo já está imaginando, o que seria bem melhor. E eu gostaria bastante de ver uma coisa: qual deve ser a verdadeira origem da alcunha do Nikola Tesla de ser o filho da luz? Por causa que na época eu tinha pesquisado e falado que tinha sido por causa da mãe dele, que falou que ele ia ser o filho da luz, porque quando ele nasceu, caiu um raio bem perto deles. Eu acho que deve ser algo um pouquinho mais diferente, além do fato óbvio que as suas invenções são relacionadas à própria luz, já que o Memura gosta de dar uma origem bem mais legal do que a gente fica pensando. Um exemplo, a do Hércules, que era para ele ser um semideus. Aí ele falou que virou uma divindade comum que antes era um humano, feirando o deus da fortitude. Olha só como dá um pouquinho mais de impacto aqui, para mostrar que a alcunha tem mais imponência e é mais divertido do que só falar: ah, ele é o semideus Hércules. Mas antes ou depois dessa história do Tesla, devemos esperar algumas coisas mais legais no meio da batalha entre os dois. Como, por exemplo, alguns poderes novos para o Beowulf, porque claramente ele ainda não demonstrou seu potencial completo, como nós falamos em um vídeo lá atrás, que eu vou deixar o card aqui em cima. Como das habilidades que sua vibração pode apresentar mais ainda. Só que para isso, o Tesla vai ter que ser capaz de, pelo menos, continuar a batalha de alguma maneira e ficar de pé para aguentar mais um pouquinho. E existem algumas possibilidades em que isso seria capaz de ocorrer. A mais complicada é a do próprio Nikola continuar a rodada da mesma forma que ele está, com a Volund na bosta, uma parte de seus sistemas operacionais falhando toda hora e ainda já estando ferido. E isso iria comprometer quase que 100% dos ataques especiais que o Tesla iria utilizar com o Beowulf, como por exemplo, aquele punho pulso de plasma, e acabar falhando antes mesmo de sequer chegar perto do deus, o que causaria a derrota dele de uma forma ou outra. Ou seja, uma das únicas opções que ele tem para tentar continuar seria recuperar a sua armadura, nem que seja por meio de uma Revolund, algum poder oculto que exista na armadura, porque eu não duvido nada que isso vai acontecer, que faz ela se regenerar ou algo do tipo, por causa que isso daria uma mera chance para ele conseguir ir contra o deus da escuridão, ou até mesmo aquele raio da morte que eu mencionei antes, que agora eu sei o que é. Uma invenção que o Tesla disse na vida real que havia criado, capaz de destruir o mundo. Meio impossível? Talvez, mas eu não vou descartar a ideia. E assim continuar a batalha além dos capítulos 70 e 71. Porque eu aposto com todas as minhas fichas que depois do flashback, o Tesla vai tirar forças de qualquer lugar existente, nem que seja da sua porta dos fundos, se é que vocês me entendem, e dar uma pequena reviravolta a mais nesse combate, deixando o Beowulf por um tempo em uma desvantagem por algum motivo que nós ainda não conhecemos, mas esperamos ver nesses capítulos.
porque isso é bem comum de acontecer em quase 100% das batalhas em Shumatsu no Valkyrie, para pelo menos dar aquela esperançazinha para quem ainda por um milagre esteja torcendo pro Tesla, ou realmente para tentar estender a luta mais um pouco, alguns capítulos, para poder vender mais volumes com a capa do Bill vs Tesla. O que eu não duvido nem um pouco, porque se eu fosse o Memura, eu estaria fazendo a mesma coisa para conseguir mais dinheiro ainda em cima de algo que eu fiz. Mas tem uma coisa que me faz acreditar piamente que a batalha tem uma probabilidade meio alta de acabar mais cedo do que a gente espera, e que seu fim pode acabar acontecendo esse mês no capítulo 71, que é um anúncio que foi feito alguns dias atrás, poucos mais ou menos, de que nós teremos os 2 capítulos bem extensos. E quando a gente fala extenso, o que eu mais imagino é um capítulo de umas 50 ou 60 páginas, ou ainda mais, no estilo flashback do Kim, de 78 páginas. O que me faz imaginar que eles querem rushar um pouquinho mais a batalha entre os dois para que acabe mais cedo nesses 2 do mês, porque eu não vejo outro motivo, além do flashback do Tesla, para eles fazerem algo assim tão grande. E além do mais, a história dele não parece ser assim tão interessante para cobrir 70 páginas. Eu aposto que é no máximo 50. Mas o que importa é que eu quero muito ver como que eles vão fazer para essa batalha continuar e não acabar tão cedo, como eu vejo em algumas outras obras em que o autor deixa uma batalha mais curta para deixar as pessoas meio confusas sobre como vai ser os próximos combates. Mas tem uma coisa ainda mais legal vindo pra gente que eu queria falar para vocês. As primeiras páginas dos capítulos 70 e 71 vão ser coloridas, algo inédito que nem foi mostrado em nenhum dos outros capítulos. Isso se as páginas forem sobre ele e não algo a mais. E que mostrem também as cores oficiais do Bill, porque do Nikola Tesla já foram mostrados junto com o anúncio. E sendo bem sincera, eu não gostei tanto assim, mas também não odiei. Eu sabia que não ia ser as cores do Tony Stark, vermelho com azul, porque acabaria sendo meio que uma cópia e não ficaria legal. Mas dourado com azul também fica meio esquisito. Mas eu descobri por meio de um comentário aqui do nosso canal que ele só é dourado por causa do ouro, que é o melhor condutor elétrico. Ou seja, aquela armadura deve ser feita de ouro para que ele possa usar os golpes de forma mais livremente e que tenham mais efetividade contra o seu oponente. E com ainda mais boas notícias para nós, sabe aquele spin-off do Jack falando dos seus casos? Ele vai ser lançado também esse mês, provavelmente junto com os spoilers do capítulo ou oficialmente com a tradução e tudo bonitinho. E vocês sabem que eu vou querer trazer porque eu gosto do Jack. E imaginem só, saber os detalhes de cada um dos seus casos, mesmo que não seja tão oficial assim, por causa que ninguém sabe quem ele foi até hoje na vida real. Então, ao contrário do spin-off do Lubu, eu vou sim falar desse, eu vou trazer vídeos, eu quero muito ver o que é que eles vão fazer, que parece ser bem divertido. Então só me resta uma pequena pergunta aqui para fazer para todos vocês. Quais as suas teorias que vocês esperam que vão acontecer nesse capítulo duplo, que foi uma surpresa inesperada, porém maravilhosa para todos nós, que nós teremos muito mais Shumatsu para trazer aqui no canal e vocês assistirem aqui com a gente, porque vamos estar acompanhando e vocês sabem disso, porque vocês devem estar conosco sempre, ou pelo menos é o que eu penso. Mas isso aqui é tudo que eu tinha para falar para vocês, e é aqui que nós nos despedimos. Fui!